Bom, gente, então eu vou dar sequência aos debates, né, com essa mesa composta pela Cecília, o Abílio, o Miguel. Eu vou começar pela Cecília Oliveira, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, coordenadora do Fórum Clínico de Infância e Adolescência da Escola Lacaniana de Vitória, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Educação Inclusiva. Esse é o título do trabalho? Bom, o título do trabalho, Uma Escrita Possível frente ao indizível do desejo do outro. Vamos lá. Bom dia. É inevitável agradecer a possibilidade de estar participando desse evento. Vou ter que falar, ia dizer, eu não vou falar Tereza, mas tem que falar, né? Está no nome, é a pessoa que sustenta isso desde a origem, eu acho que isso é super importante, é uma oportunidade de fertilizar a psicanálise, como bem disse a Inezinha, que eu não tinha o prazer de conhecer, uma delícia o trabalho, assim, uma oportunidade importante de fertilizar justamente a psicanálise. Como já foi dito, a Renata levantou, assim, a gente tem feito também em Vitória muitos trabalhos de conexão com essa perspectiva. Eu acho que são assim importantíssimos para a psicanálise, para sair de um falar consigo mesmo, né, de uma coisa surda, né, em relação ao seu próprio tempo. Bom, eu vou fazer um trabalho, eu vou falar a respeito de em torno de um livro que nós tivemos um evento de psicanálise e arte em Vitória e nós trabalhamos o autor Michel Laube. E eu escolhi trabalhar trabalhamos, entre outras coisas, né, durante a preparação, a questão os textos do Michel Laube. E eu trabalhei esse livro dele, O Diário da Queda, que é muito interessante e me possibilitou fazer algumas articulações a respeito de um percurso de análise, de uma análise. Agora, em julho, eu tive a oportunidade de conhecer um arquiteto que eu não conhecia, que chama Kenko Kuma, que talvez alguns de vocês conheçam. É um arquiteto japonês que faz trabalhos belíssimos. Eu, se tiver tempo, leio depois um pouco. Fantástico. Ele diz, simplesmente, a epígrafe que eu estou colocando no meu trabalho é uma frase que ele diz assim, é um vídeo que ele fala um pouco do trabalho dele, ele diz assim: se consigo criar um vazio, meu projeto foi um sucesso. Né? É lindo isso, e o trabalho dele é justamente de valorizar o vazio. É lindo. Foi lá que eu fui. Ainda está. Quem tiver a oportunidade de ver, é lindo o trabalho. A outra frase, outra epígrafe, é uma frase do livro, desse livro do Michel Laube, que ele diz assim: não há como ler as memórias de meu pai sem ver nelas os reflexos dos cadernos do meu avô. Neste texto, traçarei um paralelo entre um recorte do livro Diário da Queda, de Michel Laube, e uma experiência de análise. Importante ressaltar que não se trata aqui de bancar o psicólogo quando o artista lhe desbrava o caminho, como bem adverte Lacan. Tomo o texto em sua vertente ficcional e recolho os elementos que me permitem pensar a respeito do que se transmite de uma geração a outra, do indizível do desejo do outro, assim como o que se pode fazer contingencialmente diante desse indizível numa análise. Essa é a questão que vai permear o texto. Acompanhamos no livro o relato de fatos marcantes na história das 3 gerações sobre a visão do narrador. Os capítulos são assim nomeados: algumas coisas que sei sobre o meu avô, algumas coisas que sei sobre o meu pai, algumas coisas que sei sobre mim. Há ainda os capítulos intermediários, que são notas, e os finais, que chamam A Queda e o Diário. Ressalto em minha leitura
O avô, né, ele vai então trabalhar essas 3 gerações, e eu ressalto que, na leitura que eu faço, assim, esse avô marcado pela experiência traumática do horror do Holocausto. O pai numa posição de culpabilidade. E para o filho, personagem narrador, resta uma posição melancólica, né? Então, esses 3 tempos que comparecem no livro. O personagem escreve um diário entremeado de memórias que lembram associações livres. A memória da participação do personagem na queda de um colega de sala e a relação com seu pai, as memórias do avô, suas relações amorosas e sua relação com o álcool. O que esse texto pode nos instruir a respeito do que se passa de uma geração a outra? O texto gira em torno de uma queda, uma cena que alguns amigos muito jovens brincando na cerimônia de aniversário desse rapaz, desse garoto, bar mitzvah. Aquela coisa de jogar e segurar a queda, né? Só que eles não seguram a queda e deixam que o garoto se estabaque no chão. Enfim, tem uma série de outras questões, e ele era um dos meninos que estavam nessa situação e não suportou continuar, inclusive, na escola, e vai contando todas as questões, né? E a minha pergunta é essa. Então, o que esse texto pode nos instruir a respeito do que se passa de uma geração a outra? Porque ele pega esse fato e ele vai falando, aos poucos, dessa cena, a partir dessas 3 perspectivas, né? Algumas coisas que eu sei sobre o meu avô, algumas coisas que sei sobre meu pai, algumas coisas que sei sobre mim. Isso é lindo, né? E tremeia esses 3 recortes, né? Restos, né? Então, o que se transmite na continuidade geracional que tanto possibilita o acontecimento de uma vida, como determina seus entraves, seus limites e suas fixações. Na escrita do Diário da Queda, percebemos uma virada na posição do personagem em seu modo de conduzir sua vida. Ocorre uma retificação, possibilitando uma mudança em sua relação com a bebida e em relação ao desejo de ter um filho. Isso é nítido no percurso do livro. O que teria funcionado para esse personagem como uma possibilidade de mudança e um reviramento na sua posição sintomática? Jacques Lacan, em 1961, seu seminário sobre a transferência, faz um apontamento importante a respeito da constituição do sujeito do desejo. Dirá que 3 gerações bastam para situar a composição do desejo em um sujeito. Não é necessário rememorar numa recorrência perpétua até o pai Adão. O humano é marcado e mesmo determinado pelo desejo daqueles que o inserem no campo da linguagem e da fala. Desejo que se revela por traços significantes, referidos ao campo simbólico, e restos não simbolizáveis, campo do indizível, impressos na carne do vivente. A constituição do sujeito do desejo implica na marca de uma ânsia radical, posto que nada pode responder plenamente ao que é demandado ao falante. Temos, então, o desejo do outro, representado pelos desejos dos pais, que transmitem a seus filhos algo que remete ao irremediável do desejo. Algo falta radicalmente. Cada novo sujeito se constitui a partir, então, desse significante dos outros e dos objetos nos quais se oferta na tentativa de satisfazer o apetite do outro, pai, mãe. É o que Lacan indica ao afirmar que o desejo se compõe entre marca significante e paixão do objeto parcial. O objeto é sempre parcial, posto que nada satisfaz plenamente o apetite do outro. O indizível do desejo do outro coloca o humano numa condição trágica. Não é sem habitar a posição de puro objeto, lixo, resto do outro, que o falante poderá advir como sujeito. O Holocausto nos remete ao horror de saber-se puro objeto, lixo, resto da humanidade. Como o autor do diário afirma, Auschwitz é a maior tragédia de todos os séculos. E se Auschwitz é a tragédia que concentra em sua natureza
todas essas outras tragédias não deixa de ser uma espécie de prova da inviabilidade da espécie humana em todos os tempos e lugares. Isso é uma citação do Laube. O homem conseguiu, acabou a citação, o homem conseguiu trazer à realidade algo que remete ao que Laube nomeia como inviabilidade da experiência humana, em que a experiência humana pode ser tomada como inviável sob a leitura da psicanálise. Talvez possamos dizer que a inviabilidade radical da constituição de sujeito pode comparecer quando esse indizível do desejo do outro não consegue se inscrever, viabilizando, por exemplo, a via desejante de um falante. Podemos exemplificar essa radicalidade possível, né, em bebês natimortos, né, abortos espontâneos. No entanto, a inviabilidade da experiência humana sempre está presente em alguma medida e comparece nesses restos não simbolizáveis, nessas repetições nas gerações. Eu acho que esse trabalho faz uma ligação com a mesa anterior, né, com as questões que a gente estava trazendo na mesa anterior. Uma observação: Auschwitz contém Witz, né, na palavra, que em alemão significa piada, xiste. O xiste em psicanálise refere-se a algo inconsciente, algo que se presentifica e que, no entanto, não pode ser lido por aquele que emite e precisará que outro lhe devolva. O xiste em questão, presente no nome do que comparece frequentemente como marca dessa tragédia, pode remeter à posição de objeto de todo humano presente nesse horror. Relembra, né, retorna no nome, para que seja lido e jamais esquecido, convocando o humano a insistir na escrita de um modo civilizatório a cada vez renovado. Porque isso fica como questão para mim, quer dizer, muitas vezes quando a gente fala do Holocausto, a gente se refere a Auschwitz, né? É esse o significante muito repetido, e não é à toa que nós escolhemos esse para ser, para além de toda a realidade tratada ali, né? Mas o Witz que tem nesse Auschwitz me chama a atenção e eu acho que isso não é à toa, né? Vemos então que a configuração do desejo pode assim ser decomposta em 3 tempos, o que leva Lacan a afirmar que para situar a composição do desejo no sujeito, 3 gerações bastam. Na primeira, a marca do significante, o que implica a destruição do ser. Na segunda, temos que, porque o sujeito é falante e marcado pela fala, por efeito de entrada na linguagem, engendra o objeto como rejeitado, necessariamente. O que resulta na terceira geração, que é propriamente da constituição desse sujeito do desejo. Assim, 3 gerações bastam para explorar a constituição do desejo. Ao reportar-se à geração anterior, o falante recorta marcas significantes. Ao ler nessas marcas a presença do desejo do outro na geração anterior, aí se implica e interroga a posição do pai. Nessa segunda geração, a posição enigmática do desejo se desvela um pouco mais e denota a posição de objeto do falante, posição de fixação de gozo de um sujeito, traços que se repetem silenciosamente nas gerações. A leitura da posição de objeto do pai, objeto de uma repetição imposta na geração, pode possibilitar ao falante alguma nova escrita de sua posição sintomática. É preciso matar o pai para ceder a uma posição de desejo. Marcado por um desejo outro como condição de vida, dívida sempre a pagar, o ínfance oferta-se como objeto do amor do outro, engendrando teu corpo também, era entregando, mas engendra seu corpo, em troca daquilo que ao outro falta. Amor ao pai, garantia de subsistência do pai por culpabilidade. A fixação do falante numa posição que chamamos posição de gozo figura-se como um modo de se fazer amado, chamando o amor do outro. Né, clamando, o amor do outro. Pai, sustentando este outro numa posição perversa, como a posição do pai totêmico. Né? Paradoxalmente, será a partir de uma leitura dessa posição que pode experimentar-se como podendo faltar ao outro, o que possibilita certa liberdade numa via desejante. A resistência se faz em função de uma adesividade à posição de gozo,
quando o falante parece querer consistir esse outro perverso, não revelando para si este lugar do outro esburacado, um lugar vazio, não há nada ali. Remeter-se à terceira geração no percurso de uma análise pode possibilitar uma separação da compulsão à repetição, instaurada na constituição do sujeito do desejo. Leitura das marcas e fixações de gozo do pai, numa certa revivência do assassinato do pai, podendo não estar aí fixado numa resposta à perversão do pai. Faço assim uma leitura do que ocorreu com o nosso personagem do livro. Recorto a frase do livro. Não há como ler as memórias de meu pai sem ver nelas o reflexo dos cadernos do meu avô. Trata-se aqui do personagem que lê nas memórias do pai o que fica escrito do seu avô. Leitura que pôde permitir certo deslocamento e outra escrita de sua posição sintomática. Nas memórias do pai, suas marcas significantes, algo da posição de seu submetimento ao avô, vislumbra-se como desejo do outro, desejo enigmático, indizível, onde se coloca o campo de uma possível invenção, um fazer novo aí. Né? O que são as repetições nas gerações? A repetição na psicanálise refere-se à repetição significante e também à repetição do traço diferencial, da marca singular de um falante. Uma singularidade que comparece com mais frequência de modo culposo, ou seja, numa fixação a uma posição que chamamos de gozo, na qual o sujeito se supõe amado pelo outro. O destacamento do sujeito da repetição sintomática da série familiar implicará na anuência de um certo assassinato desse grande outro, ao não mais repetir uma posição de objeto que supostamente poderia satisfazer o outro. Acompanhamos na clínica esses casos. Acesso às memórias do pai. Um paciente traz em sua história um pai que sobrevive à nomeação de 6 irmãos, todos com o mesmo nome, antes do seu nascimento. Sempre se insistia no mesmo nome. Este é o que vinga, esse sexto, né? Carregando o automatismo de repetição que se manifesta por uma impotência, este paciente faz cair por terra tudo que poderia vir como efeito de seu nome. Se o pai vinga com o nome marcado por 6 mortes, na geração seguinte, essas mortes se revelam no real. Um dos filhos porta uma doença grave que o impede de fazer uso de seu nome próprio. Essa repetição insana, desejo de morte, leva mesmo o pai a impedir esse filho de dar os passos que poderia. O pai não consegue investir no filho que é nomeado com seu nome, que repete a marca do desejo do outro. A memória da história do pai, da presença do desejo do outro em sua história, a leitura dessa repetição na geração, no percurso da análise desse paciente, pôde figurar como uma margem de liberdade. Alguma margem. Possibilitou certa separação da compulsão à repetição instaurada na constituição do sujeito do desejo, rompendo um traçado imposto, transmitido na repetição fundante do desejo nas gerações, viabilizando nova leitura e insistência de uma escrita de sua posição desejante. É o que podemos ler também na obra sobre a queda. No movimento de leitura dos significantes herdados e das fixações na geração anterior, o personagem, deslocando-se de uma posição melancólica, permite-se um passo a mais, um movimento a mais. Então, eu estou trabalhando, não sei se fica claro, assim, a leitura do que acontece na geração anterior e na outra. Quer dizer, que a possibilidade de ler esses traços nas 2 gerações anteriores leva o sujeito, abre a possibilidade para o sujeito caminhar numa margem, né, se libertar um pouco dessas repetições silenciosas. Né? Assim, a queda, presente no título do livro de Laube, me faz articular a queda que o sujeito experimenta. Queda do pedestal de amado, gozado, sofredor, quando de uma passagem de aprisionamento numa posição de gozo a um destacamento da repetição na série e uma separação da imposição de perversão do pai.
É isso. Bom, passo a palavra agora para Miguel Jost, professor e pesquisador de pós-doutorado do Departamento de Letras da PUC-Rio, trabalhando atualmente com a relação entre pensamento crítico e políticas públicas para a cultura no Brasil. Bom dia a todos. Obrigado, Shirley. Obrigado, Cecília e Abílio, pela companhia na mesa. Obrigado à produção do evento. É um prazer estar com vocês todos aqui. É interessante que, raramente, quando a gente está na instituição que a gente trabalha, a gente se sente um professor externo, né, convidado. Mas, no sentido de que eu não acompanho o acúmulo do debate da escola lacaniana, hoje eu estou me sentindo, apesar de estar em casa, do dia a dia ser aqui, eu estou me sentindo, de alguma forma, como um convidado. E aí, nesse sentido, eu queria agradecer muito e destacar a importância desse perfil, desse evento, nessa perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar e de um diálogo com o campo da arte, porque talvez mais do que nunca a gente precisa entender que no terreno das ciências sociais e das ciências humanas a gente precisa realizar agora a conexão desse debate não só por um princípio da cobrança, academicamente, CAPES, CNPq, exigem que a gente trabalhe no campo interdisciplinar, uma série de coisas assim, mas talvez mais do que tudo num sentido político, que a nossa área, o tipo de operação que a gente faz, o tipo de processo que a gente lida na universidade hoje, ele está colocado em xeque por uma baixa densidade de compreensão, de adesão, do sentido de importância democrática, efetiva, objetiva, que a pesquisa na nossa área pode ter para o país. Se na própria área tecnológica, né, na área que interessam mais ao mercado, a pesquisa acadêmica, a pesquisa universitária está colocada hoje, está sendo escamoteada hoje do campo de investimento e sendo pensada como déficit, como custo, é evidente que na nossa área a gente vai ter um momento, uma fase de grandes dificuldades para estabelecer, ou para deixar claro, ou para conseguir algum tipo de capilaridade na sociedade brasileira da compreensão da importância disso. Então, talvez mais do que nunca, esse diálogo interdisciplinar, transdisciplinar, que a gente já entende como uma necessidade nossa teórica, ela mais do que nunca seja também nesse sentido no Brasil hoje, uma necessidade política também, e aí o evento ter esse perfil nesse momento, eu acho que vem muito a calhar, e a própria vitalidade que eu pude observar de manhã agora, todo mundo queria avançar no debate, né? Se tivéssemos mais 2 horas, teríamos seguido aqui, deu para ver nitidamente. Então, assim, acho que é um momento mais do que nunca desse engajamento, dessa participação e do entendimento desse papel fundamental que a gente tem no diálogo entre nossos campos. Eu sou professor do Departamento de Letras da PUC, né, professor colaborador no momento, realizo uma pesquisa de pós-doutorado aqui. Minha formação é nesse departamento. Inclusive, nesse sentido, percebi que, né, foram convidados vários professores, vários colegas do Departamento de Letras, professora Rosana Bines, professora Ana Kiefer, professor Fred Coelho, o decano do Centro de Ciências Humanas da PUC-Rio, o professor Júlio Diniz, que está, inclusive, presente aqui, também falou no evento. E a gente tem uma perspectiva no nosso departamento, não sei o quanto isso foi comentado, que é um sentido que trabalha muito forte com as contribuições da psicanálise, da filosofia e de uma série de outras áreas de saber. A gente há muito tempo não pensa a literatura num formato, digamos, estrito sensu. Existe uma contribuição gigantesca dos autores, né, do chamado pós-estruturalismo francês, assim, para o nosso caldo de debate, e a gente já tem um pouco esse perfil, então acho que veio muito a calhar que tenha tido uma série de convites, porque, como vocês estão observando, os trabalhos são ampliados, não tem um sentido, de certa forma, de um campo ampliado de literatura, que acho que é até um dos pontos que eu vou comentar. Justificando um pouco essa complexidade dessa nossa formação, eu, por exemplo, tenho um trabalho que foi desembocar na questão de políticas públicas de cultura, o que parece, né, inicialmente um tema mais do campo da sociologia, né, pensar metodologicamente a aplicação dessas políticas, os efeitos dela e tal. Mas a chave com a qual eu tenho pensado isso é uma relação triangular entre bases de um pensamento crítico brasileiro construído no século XX, como esse caldo de debate produz, gera a capacidade de emergir certas políticas estabelecidas, provocadas e detonadas pela presença do Estado, e mais efetivamente o que essas políticas podem
de forma objetiva, de forma efetiva, transformar nas práticas estéticas, nas práticas poéticas do seu tempo, né, às quais ela é contemporânea. E venho fazendo esse trabalho que já ampliou um pouco até o seu sentido acadêmico, e hoje tenho participado com mais regularidade do debate público em relação à Comissão de Cultura do Congresso, da Câmara dos Deputados e uma série de outros fóruns públicos de debate também. Nesse sentido, assim, acho que para apresentar, de alguma forma, o que é o centro do meu trabalho, já que, como eu disse, venho de um campo disciplinar exterior, eu afirmo e percebo na pesquisa, e vou tentar construir o caminho que me leva a isso, a percepção de que em 2002, em 2003, mais especificamente, com a eleição do Lula e o convite para o Gilberto Gil para ser ministro da Cultura, o Brasil transformou de forma paradigmática as relações com as políticas públicas de cultura. Num primeiro momento, esse paradigmático, para estabelecer, digamos, uma corroboração dele, pode ser visto no fato de que hoje 17 países e o Vaticano utilizam da metodologia de alguns programas estabelecidos nos anos do Ministério do Gil como inspiração e como aplicação de uma tecnologia para políticas de cultura. Isso está na América Latina, está na África, está em países do Caribe, e o próprio Papa Francisco, que conheceu esse trabalho na Argentina, nas periferias de Buenos Aires, quando era arcebispo, convidou o Célio Turino, que é o principal responsável pelo programa Cultura Viva, né, que são os famosos pontos de cultura, para estabelecer um trabalho semelhante nas arquidioceses africanas, a partir de um fomento, digamos, do Vaticano. Num sentido muito grosseiro ainda, eu diria que as políticas públicas de cultura no Brasil, elas foram calcadas desde o seu início, apesar de não ser ali especificamente o Ministério da Cultura, estamos falando dos anos 30, na gestão do Capanema do Ministério da Educação e, na época, Saúde, sob duas perspectivas principais e duas perspectivas centrais na concepção de qual o papel do Estado em relação à cultura. Uma delas é a patrimonial, que efetivamente o Estado tem que dar conta a uma série de responsabilidades, tanto no seu sentido material, evidente. Se o Estado não interceder, é muito difícil esperar isso de algum tipo de iniciativa privada, mecenato. O Brasil não tem características dessas, não tem vocação, né, nesse sentido. E até muito evoluída, por causa da contribuição do Mário de Andrade, essa perspectiva patrimonial no Brasil desde sempre tem um sentido importante com a cultura oral, com a tradição oral, com uma série de coisas assim. E a outra perspectiva é uma perspectiva que eu chamo de pedagógica e de didática. E essa ela é muito cara, principalmente para o campo de um pensamento mais progressista, de esquerda, no Brasil, porque ela parte de um princípio que está em vários exemplos da nossa construção de pensamento crítico social, de pensamento crítico sobre práticas estéticas, práticas artísticas, que é o sentido pedagógico e o sentido didático, que é a ideia de que tem que se levar cultura para pessoas que são carentes, né? Que as pessoas... qual seria a palavra? Para ambientes precários, para ambientes carentes, para os ambientes periféricos, a gente teria que levar cultura e, de alguma forma, isso carrega o sentido de uma iluminação e de uma ideia que uma determinada casta de intelectuais podem definir, decidir, prospectar e dizer o que é cultura e levar para determinados territórios. É o básico de um princípio iluminista humanista. A gente é intelectual, a gente tem a consciência racional, a gente vai levar para esse outro que desconhece a luz. E assim ele vai se tornar mais consciente, e assim ele vai se tornar mais apto a viver numa democracia humanista ocidental, e assim teremos uma sociedade do futuro. Estamos falando de uma utopia que a gente já entendeu que o século XX não deu conta dela. Isso é muito presente no pensamento do campo de esquerda e de forma até na constituição institucional do pensamento de esquerda. Como um parênteses, a construção desse debate dentro até do Partido dos Trabalhadores, que aglutinou todo o pensamento no campo mais progressista, ele era dessa ordem também. Era um outro grupo que eram os gestores da cultura, né? Não era o grupo do Gil, foi uma grande invenção, aquele convite para o Gil ali. E isso está ainda na perspectiva de todos os partidos, as campanhas de partidos como o PSOL, como o PT, se você acompanha a agenda de cultura deles, tem sempre essa tarefa dignificante, essa tarefa de ir lá iluminar a cidadania a partir da cultura. O que o Ministério do Gilberto Gil e as políticas implementadas por ele alteram nesse quadro
é um termo que, inclusive, foi muito ridicularizado, usado no discurso de posse do Gil, que hoje, no campo internacional, é considerado um ensaio sobre as questões das políticas públicas de cultura, é quando ele usa o termo doim antropológico. Foi ridicularizado, foi visto como coisa de artista, um doim, né, antropológico. Ele diria que era preciso ativar territórios que estavam adormecidos e que tinham um potencial cultural e um potencial de uma vocação cultural com demandas reprimidas. E o que esses espaços precisavam? Estrutura e condições de circulação e viabilidade, né? Dessa forma, ele acreditava que a gente conseguiria um processo de democratização, de expansão, né, das políticas culturais sempre concentradas no Rio e São Paulo, e você conseguiria, de fato, chegar à tão dita diversidade brasileira e conseguir constituir novos espaços onde a cultura fosse um instrumento de participação cidadã, no sentido de mais um valor a ser compartilhado por essa comunidade, e não só uma ideia de produto, mas uma ideia de processos constituintes. Uma coisa fundamental para a gente entender a especificidade dessa política no Brasil, a questão do Estado, primeiro, o Gil fala também nesse discurso que fazer cultura, que fazer políticas de cultura também é fazer cultura. Isso é importante num sentido específico para a gente. Eu estava até vendo recentemente, o Godard tem um manifesto, um vídeo de 2 minutos, que ele insiste muito na ideia de que cultura é regra e arte é exceção, e de que a cultura teria esse caráter opressivo, regulador, normativo, e a arte provocaria distensões e provocaria o alargamento de certas noções que tendem a se tornar conservadoras num sentido negativo. E se a gente traduz isso para o caso brasileiro, a gente tem que tomar um enorme cuidado, porque o acesso a determinados instrumentos que são estruturantes do Estado, eles são necessários para que possa escoar determinadas produções e discursos e expressões artísticas. Então, se a gente recusa ou fica com uma ideia de uma estadofobia nesse sentido, a gente perde a dimensão de precariedade que a gente tem na nossa formação social. Então, nesse sentido, é interessante pensar que as políticas públicas também é um jeito de fazer cultura e de pensar cultura. E aí, nesse sentido, o que ele está falando quando ele está pensando em fazer cultura? Isso tem uma crítica minha a uma linha de pensamento que talvez tenha me formado no século XX, que eu considero de um campo progressista, democrático, de esquerda, mas que, repito, sempre colocou uma posição hierárquica e vertical na hora de pensar a cultura do país. Isso está posto de alguma forma desde o modernismo, assim, e revisões críticas que a gente tem, modernismo brasileiro, né, desculpa, e revisões críticas que a gente tem feito têm mostrado isso de alguma forma. A própria ideia de cultura popular, como ela é desenhada, ensaiada naquele primeiro momento, nas primeiras décadas do século XX, deixa muito claro isso. E o Mário, que é uma contribuição enciclopédica para quem trabalha nessa clave aí, nesse cruzamento que eu estou colocando, o próprio Mário tem muita responsabilidade nisso, na recusa de dinâmicas que tinham mais a ver com os meios urbanos e com a circulação num sentido muito prematuro usar essa palavra, mas já mercadológico, de alguma forma, e que o Mário recusou como constituição da ideia de popular brasileiro, que ele sempre acreditou que estariam nas tradições mais preservadas, mais locais, mais pitorescas, digamos, do campo do folclore, e que esses instrumentos seriam uma matéria-prima para o artista, o intelectual, o possuidor desse código, que é a linguagem ocidental do campo artístico, recolheria essas informações e, com isso, expressaria uma grande obra brasileira. E o que a gente vê, se a gente observa as dinâmicas da vida cultural brasileira no início do século, é algo totalmente diferente. Rapidamente, porque eu acho que isso interessa menos aqui no nosso diálogo, vou até te pedir para me falar quando tiver uns minutos. Um pouquinho, então mais uns 3. Então, vamos lá, deixa eu organizar aqui. Mas, assim, a gente vê uma recusa ao entendimento de uma inteligência popular que é uma inteligência estratégica e efetiva e que tem capacidade de intervir na realidade brasileira. Se eu reproduzisse aqui, não vou ter tempo, a história dos primeiros 20 anos do século XX do teatro na Praça Tiradentes, a gente vai ter uma dimensão do que é uma vitalidade de uma vida teatral que a gente perdeu totalmente de vista e que a gente está muito distante da vitalidade que ela tinha, do impacto que ela tinha e da força que ela tinha. Se a gente pensa a formação do samba em 1916, que foi pensada por um grupo
de artistas ligados à Praça 11 e ligados a todo o circuito do centro do Rio ali, que foi estratégica, foi pensada, toda a formulação de Pelo Telefone passa por... Tem uma frase do Donga, que é o autor de Pelo Telefone, o primeiro samba, que é muito significativa e exemplar nesse sentido. Ele fala, fui em 1914 no Odeon, não consegui. Fui em 1915 no Odeon, não consegui. Em 1916 me reuni eu, Hilário Jovino, João da Baiana, etc., etc., e falamos, o que temos que fazer? Temos que fazer uma canção urbana, que fale de dinâmicas contemporâneas da cidade, que reúna os melhores... Uma série de coisas que é do campo estratégico ligados à presença de uma empresa que representa o mercado e que é uma capacidade de uma parcela da sociedade que não tinha nenhuma condição de criar, de fazer emergir um corpo, uma voz, se colocar. Isso está na história... Já vi que estou com pouco tempo, fiquei mais ansioso em chegar o ponto mais decisivo da minha fala. Mas isso tá de forma repetida na história brasileira, e a gente sabe de exemplos que a loucura que é a arquitetura das nossas periferias e das nossas favelas, o que são as expressões, a capacidade de inteligência, de soluções para o precário, a precariedade como potência, a constituição desses espaços na sociedade brasileira, ele é decisivo porque a gente tem de potência e vitalidade, e ele, ao mesmo tempo, tende a ser reprimido num lugar de baixa cultura ao longo de todo o século XX. O Ministério do Gil talvez tenha a postura mais democratizadora nesse sentido, porque ele deixa de achar que existe um discurso sobre identidade cultural brasileira, que existe um viés de perspectiva linear progressiva, estou, obviamente, citando aqui algumas falas da mesa anterior, no sentido desse espaço da cultura. Isso foi colocado na outra mesa em relação ao progresso. Maria Belo fez uma intervenção nesse sentido, de que o progresso ele não obedece exatamente uma mesma temporalidade, e a própria ideia de progresso cabe a gente testemunhar. E, nesse sentido, a gente tem vocações muito distintas, muito heterogêneas, de territórios muito distintos, que vão ter temporalidades distintas e vão ter vocações também. Um outro sentido do pensamento iluminado da cultura brasileira, à esquerda ou à direita, é achar que os ambientes periféricos, os ambientes carentes, ele tem uma homogeneização no seu desejo estético e no seu desejo artístico, que não há heterogeneidade, e que determinados temas são os temas específicos sobre os quais eles devem falar. A potência e a heterogeneidade do pensamento nesses espaços, isso na década de 90 a gente chegou a ter atitudes banais, de ir para as comunidades para ensinar escultura com garrafa PET, dança clássica e violino, sem entender a diversidade. E depois um movimento contrário, que é achar que todo o discurso tem que ser sobre violência, sobre uma situação... A gente homogeneiza os territórios, que são os territórios mais inventivos e mais capazes no campo de cultura, ou assim se provaram, ao longo do século XX, de dar uma resposta para a gente sobre um possível espaço heterogêneo. Isso vai de encontro, eu falaria com mais calma, e até pedindo desculpas à Renata, porque não sei se estaria à altura da interlocução com que ela colocou, mas quando ela fala do passamento, do letramento, né? Esse letramento para a gente da cultura, pensando o Brasil, ele tem que ser pensado num campo super ampliado da ideia de letramento, que eu sei que ela colocou. Isso é um detalhe importante para a gente, porque a ideia de letramento ela é um dos instrumentos de um mecanismo de controle, de estabelecimento de uma ideia de cânone, de um projeto mais homogêneo, de um projeto que acaba sendo mais autoritário e mais vertical. E aí, só para não deixar de tentar estabelecer um diálogo com as outras mesas, que eu acho que esse é um sentido de um evento como esse, são autores com os quais eu dialogo muito também, que é o Agamben e acho que o Rancière, que ela não falou, com a noção de partilha, uma coisa assim, mas o que eu considero talvez o instrumento mais perverso que a gente teve para não deixar emergir essa potência cultural, que é sempre que a ideia de que a comunidade que vem não se faz no acontecimento, como a Agamben coloca e como a Renata apresentou para a gente, mas sim no seu sentido de projeto utópico. E o campo cultural artístico brasileiro foi, ao longo do século XX, muito propício para a constituição de um projeto utópico brasileiro que falava sobre miscigenação, sobre convívio harmônico entre as raças, uma série de coisas, e ele é um projeto importante
para a gente. De alguma forma, ele diferenciou o nosso processo social dos Estados Unidos, altamente segmentado, segregado, identitário, uma série de coisas assim, e a gente ensaiou um projeto que responderia, inclusive, às questões do multiculturalismo, do humanismo. O Brasil, segundo Mayakovsky, era talvez o lugar onde existisse um homem feliz. Para vocês, essa frase ganha dimensões piores até do que no caso que eu costumo usar ela. O Walt Whitman disse, talvez a democracia e a liberdade possam aflorar em algum lugar da América do Sul, provavelmente no Brasil. Todo um mito que se construiu de um projeto utópico que o Brasil poderia responder e que, desculpa o termo meio precário, fez a água. A gente tem percebido isso, eu vou ter que encerrar. A gente tem percebido a incapacidade deles de dar uma resposta para a gente. Aí eu teria que evoluir num outro debate, tentando traduzir ele para o campo da cultura, mas, de fato, tem alguma coisa acontecendo no Brasil a partir de 2002, que é uma novidade, é um pensamento territorial, é um pensamento estratégico e que faz emergir, com esse doim, ativar uma heterogeneidade, uma vitalidade da cultura brasileira que tem contribuído muito. Ela está em xeque hoje em dia, mas, assim, aí é uma outra conversa sobre como esses resultados têm sido agora atualizados e engajados a partir do momento que o Estado deixou de contribuir com a intervenção inconstitucional, disfarçada de constitucional, que aconteceu há um ano atrás. Miguel, obrigada. Bom, lamento cortar, não, mas... eu que tinha que estar organizado. Vamos lá. Melhor. Você, desculpa eu. Eu passo a palavra agora ao Abílio Ribeiro Alves, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, autor do romance Siboney, O Inumano Fantasmagórico, em Edgar Allan Poe. Alô? Está funcionando? Bom dia. Queria agradecer à comissão organizadora da Ciranda, aqui aos colegas da mesa, né, por me fazerem companhia. Eu também fico constrangido, né, de interromper aqui a fala do Miguel, enfim, que também estava gostando muito de ouvir, para trabalhar, então, esse tema, né, enfim, essa apropriação que eu fiz aí, né, do inumano e do fantasmagórico, né. Quando ouvi pela primeira vez o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, tive a estranha sensação de que a sua musicalidade e o seu efeito sombrio voltariam a me visitar. Talvez o corvo e sua sombra tenham ocupado não o busto de Atena, acima do umbral de meus aposentos, senão um lugar em mim. Os versos declamados por Vincent Price, ouvidos na aula de literatura de língua inglesa, deixaram ecos reverberando o seu Nevermore. Nunca mais aquela juventude perdida, nas tardes das aulas de inglês, em que voltava para casa a pé sonhando, devaneando sobre o meu mundo íntimo, habitado com minhas esperanças e medos de amor e morte. Ainda não sabia que Poe me habitava antes de conhecê-lo. Volto ao poema movido por um resto, que às vezes é uma boa lembrança, em outras, um inumano fantasmagórico. Hoje serei Poe, só hoje e nunca mais. Poe não escrevia propriamente histórias de terror, abordava mais os mistérios, era um desbravador de um estilo novo. Nascido em Boston na primeira década do século XIX, era filho de atores de teatro. Perdeu a mãe aos 2 anos de idade, foi abandonado pelo pai. Uma família de Baltimore, Virgínia, que não chegou a adotá-lo formalmente, lhe concedeu uma educação de qualidade. Estudou línguas na universidade, desde cedo manifestou o seu interesse e talento para a literatura. Era um jovem quieto, metido com mulheres e bebida. Ingressou na academia militar e acabou expulso. Aos 27, casa-se em segredo com Virgínia, sua prima de 13. Sua carreira e condições financeiras foram abaladas pelo vício da bebida. Poe não desfrutou do conforto e do bom rendimento por seu trabalho. Vendia suas publicações e ganhou alguns concursos de contos. Apesar disso, o casal mantinha um bom relacionamento e companheirismo. A tuberculose de sua esposa, o sofrimento de 5 anos e a sua morte desferiram golpes sucessivos no escritor. Ele sofreu muitas perdas. Além da mãe e esposa, sofreu com a morte da primeira namorada e da mãe adotiva. Poe, em vão, buscou novamente o amor. Contudo, a sua vida sofre uma degradação incontornável. Em 7 de outubro de 1849, ele morre aos 40 anos. A causa de sua morte permaneceu misteriosa como a sua obra.
4 dias antes de morrer, foi encontrado nas ruas de Baltimore delirando. The Raven, o Corvo, foi publicado em janeiro de 1845 no New York Evening Mirror, quando o escritor sofria com a doença de sua mulher. Apesar de ter sido um sucesso instantâneo, rendeu a ele apenas $15, sendo traduzidos por Baudelaire, Mallarmé em francês, Fernando Pessoa e Machado de Assis em português. Trata-se de um poema de dificílima tradução. Eu aqui no texto explico o porquê, mas eu vou ter que pular isso, né? Mas está no texto, depois vocês vão ter acesso. Hoje aqui busco estabelecer, como nos indica a luz, o macabro em sua função de suscitação do desejo no vivente. Seguirei a tradução de Pessoa pelo simples fato de que a musicalidade ali presente se assemelha mais com o que escuto do original em inglês. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu disse, está batendo a meus umbrais. É só isso e nada mais. As batidas ouvidas por aquele que quase adormece, tapping, leva-me ao seminário 11 de Lacan, no ponto em que cita o knocking, os ruídos que chamam ao real. O que desperta? Trata-se da homenagem à realidade faltosa, a realidade que não pode mais se dar, a não ser repetindo-se infinitamente, no infinitamente jamais atingido despertar. Se a vida é um sonho, sonhamos com um encontro sempre faltoso com Das Ding, a coisa desde sempre perdida, nevermore, nunca mais. Tal como os sonhos, o amor nos adormece desse impossível. O amor faz suplência à meia-noite agreste do real e da morte. Queremos nos eternizar no amor, mas a batida a bater na avançada hora traz o inumano, aquilo que não pode ser dito pelo humano, o falante, mas que nos chega faltosamente como corte. Se o amor é um jogo perdido, ele lança na perdição os amantes que se querem um eterno. Mas o que a batida da realidade faltosa nos traz é um nunca mais. Então, ninguém melhor que a morte para poder dizê-lo. Porém, a morte nada diz, nada anuncia, senão através de seu mais absoluto silêncio, onde nos restará desabitar eternamente um nunca mais. Ah, se ao menos eu tivesse o amor de minha finada amada Leonor, sempre uma esperança, há sempre uma ilusão trazida pela noite adentro, pelo sonho ou pelo poema. Fazer amor é poesia. A morte e o eterno nunca mais nos chegam através da figura escura de um corvo, animal agourento, que diz apenas nevermore. Poe transmuta o inumano e o indizível em fantasmagoria. Os fantasmas nos visitam, como no caso do sonhador, que sonha com o pai morto, que volta tal qual o Ghost para Hamlet. Mas não era a sua presença que o aterrorizava. Era a possibilidade de lançar sua voz que denunciaria a flor de seus pecados. Um pai em suas faltas. Pai, não vês que estou queimando? Toda essa fantasmagoria nos oculta justamente o nunca mais. Nunca mais a voz de um pai para um filho poderá ser ouvida. Nevermore. Se os sonhos, os poemas e cerimônias fúnebres homenageiam os mortos, precisamos distingui-los dos cultos e dos lutos fetichistas que asseguram a perpetuidade daqueles que nos deixaram, das perdas secas que podem ou não nos habitar. É somente o macabro da perda irremediavelmente consentida que reenvia o enlutado à posição desejante. Jamais a tentativa de um reencontro com o objeto perdido, nem mesmo através de um substituto. É o que propõe a Lush em Erótica do Luto. Quem sabe haverá o dia em que o sujeito, ao tomar o seu desejo dessa realidade faltosa, fale a partir da perda irremediável e não mais aterrorizado pelos fantasmas de seus mortos. A morte e o amor formam um par improvável e, ao mesmo tempo, constante. Não há o amor sem a presença da finitude, da morte, a minha e a do outro. O corvo é o que diria a morte, se ela pudesse dizer algo. A humanização do corvo que fala é um recurso do poeta que funda a amada perdida à morte. Nunca mais. O eu lírico no poema sabe quem perdeu, não sabe, no entanto, o que perdeu nesse alguém. Jamais saberá. Nunca mais, diz o corvo. Profeta, disse eu, profeta, demônio ou ave preta,
pelo Deus ante que ambos somos, fracos e mortais, diz a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida, verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, e cujo nome sabe as hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Numa vertente, o corvo não é propriamente a morte, mas a representação do objeto melancólico, o objeto opaco, de onde não se pode extrair nenhum traço. Tal como formulou Lacan com Freud, sobre a melancolia, em que a sombra do objeto perdido cai sobre o eu, a sombra do corvo lhe cai sobre o peito e depois se deposita no chão do aposento. De outra maneira, o corvo é aquele que não cede ao lamento e nem ao apelo do enlutado na ilusão do reencontro, pois a obscura ave teima em responder, nunca mais. Nesse sentido, o corvo poderia nos trazer uma menção ao luto de uma perda seca. É nessa dimensão significante que a ave nos oferece as duas possibilidades distintas, a do luto melancólico ou a da perda seca. Aí está uma decisão de leitura do leitor que ele adota sem saber. E se o poema salva um afogado, como propõe Mário Quintana, ou encontra a possibilidade sublimatória que o salva contingencialmente. A sublimação não é um recurso com o qual possamos contar definitivamente. Ela é contingencial e não sabemos exatamente como essa vicissitude da pulsão se concede no sujeito. Sublimação não é luto, mas será que podemos estabelecer alguma relação entre a passagem do luto melancólico para um luto atravessado e a possibilidade do sujeito retomar a sua posição desejante? A vida de Poe, sobretudo que se dá depois da morte de Virgínia, contrasta com a riqueza e a importância de sua obra. E o corvo, na noite infinda, está ainda no alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra, no chão há mais e mais. E minha alma dessa sombra, que no chão há mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Que nesse trecho eu me faço acompanhar da saudosa colega Adelina Lima Freitas. Se costumamos dizer que o artista precede o psicanalista, é porque a arte, em todas as suas formas de expressão, nos revela as manifestações do inconsciente. É de sua fantasia fundamental de onde vem a inspiração criativa. O artista encontra um caminho entre uma realidade frustrante e o mundo dos desejos realizados no universo imaginário. Ele compartilha esse mundo com seu público, promovendo uma ruptura com o estabelecido e nos legando a sua transgressão metafórica referida à sua história pessoal, mas inserida no universo de valores da cultura. Usa criativamente e nos suborna com uma linguagem que privilegia o significante para cernir o vazio, obtendo um prazer e resultado estético. É o que chamamos de sublimação, elevar o objeto à dignidade da coisa. Ele guarda, quanto ao inconsciente, uma relação intuitiva e contingencial, um saber fazer com o não saber, que o causa e que transcende o seu domínio. O mérito do artista é lançar-se num processo criativo sem garantias. O enfrentamento do vazio da existência o permite suportar a falta, criar, transformar a realidade comum. A criação artística é a sua rebelião contra a incompletude, o sofrimento, contra a transitoriedade ou finitude. A satisfação obtida na criação o abriga contingencialmente da angústia e de outros afetos devastadores. A sublimação é uma vicissitude pulsional que encontra uma satisfação mais livre dos efeitos graves e catastróficos dos sintomas. Entretanto, o sujeito permanece alienado quanto ao que está em causa na verdade de seu sintoma e desejo dedicados ao outro. Ela não chega a permitir uma retificação da posição subjetiva. Poe compôs um poema que alcança alto grau de beleza estética. O belo recobre o sofrimento. Porém, a sua criação não resolveu a posição melancólica frente às sucessivas perdas amorosas. O final de análise nos interroga sobre um luto dos ideais investidos no objeto amado, como extensão do próprio narcisismo. Um luto que levaria o enlutado a consentir numa perda irremediável e insubstituível.
Essa perda se dá não apenas em termos do objeto amado, mas, sobretudo, sobre o lugar que o sujeito acreditava ocupar naquele ou naquilo que perdeu. É com o esvaziamento dos ideais que permaneciam consagrados ao outro que podemos não só alcançar uma maior margem de liberdade quanto ao desejo, como ainda ocupar o lugar de causa para outro sujeito. Acontece que, para botar lenha na fogueira da boa discussão, cito uma passagem em que Safwan, Mustafa Safwan, respondendo a Didier Vaio sobre o final de análise e o passe, fala de sublimação. Aí volto com a questão para a gente aqui, né? Entre o final de análise, o luto, do final de análise, a questão da sublimação, e aí o Safwan fala em sublimação, diz ele. Há, numa análise, a produção de uma modificação da economia libidinal que pode se manifestar no nível das relações sociais, das relações com o outro sexo. Se a análise é um processo que não tem fim, mas uma finalidade, é porque permite a transformação da pulsão. É assim que aparece, com essa sublimação, um novo posicionamento subjetivo, nova relação com a cultura, nova relação com o trabalho, que se torna mais eficaz, nova relação na qual o analisando cessa de ser um objeto regressivo para os pais, ou cessa, se for pai, de ter com o filho uma relação regressiva. Feita a provocação, retornemos a Poe. Ele foi um errante no litoral da linguagem, banhando os pés nas águas enquanto caminhava pela vastidão e solidão das areias. Era dali que retirava os recursos e cernia a letra de sua escrita. Marcado pelas tragédias precoces de suas perdas, ele seguia ferido e inebriado pelo álcool e numa dor melancólica. A escrita o acompanhou durante seu percurso, até onde a sua condição de sujeito pôde permitir. Deixou uma obra impressionante, expressa nesse poema, cuja música, em uma lacuna de existência ou de memória, teima ainda em se fazer ouvir em mim. Obrigado. Pode acender a luz. Está escuro aqui. Bom, eu vou começar comentando o trabalho, fazendo algumas só associações que eu fiz ouvindo o seu trabalho, Cecília, que você traz a dimensão do desejo do outro e sublinha a questão da ficção, né, para a possibilidade de leitura desse enigma do impossível de dizer sobre o desejo do outro. Né? Freud, quando fala da criação, ele destaca desde sempre a importância do brincar, do fantasiar e dessa atividade de ficção, né, fazendo uma distinção depois entre a posição do neurótico nesse processo e a posição do artista. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais, até porque você trouxe recortes clínicos e trouxe o recorte a partir do livro, né, eu não conhecia esse autor, mas que você trouxe, falando justamente da possibilidade de ficção a partir do enigma inscrito de uma geração para outra. Né? E eu queria lembrar uma frase que me retornou no momento que eu lia sobre algumas questões a respeito do leitor, que Freud, acho que é Freud, diz que o inconsciente é exatamente o que se lê, sendo que esse texto lido ele é construído também pelo leitor, né? Não só pelo autor. O leitor também passa a autor desse texto. Abílio, o seu trabalho me fez entrar numa viagem. Eu adoro a obra de Poe e eu escrevi algumas coisas aqui, né, tentando elaborar a questão, mas ficou meio impreciso para mim, porque exatamente o tratamento que você dá, você vai trabalhar o Corvo, mas você não à toa destaca pontos da biografia de Poe, né? E é muito importante, inclusive, porque esse fascínio, que acho que nele é muito específico pela morte, está presente. Eu acho que o poema que você escolheu, para mim, reúne isso da forma mais primorosa. E eu acho interessante, né, não tem como não falar da biografia dele, que o que eu pude ver, eu estudei num livro escrito pela Maud Manoni, falando da criação,
ela traz que nessa noite, onde ele tinha apenas 2 anos, e que a mãe dele vem a falecer de tuberculose, como o pai dele aos 18 meses, e a namorada, né, que você destaca, todos de tuberculose, essa noite em que a mãe dele falece em Baltimore, na casa havia a mãe, Paul, com 2 anos, e uma irmã bebê, né, meia-irmã, que sofria alguma debilidade mental. Ela morre e ele fica a noite inteira com a mãe. Essa situação só se interrompe na chegada de uma amiga da mãe no outro dia, que retira Paul dessa cena. E você destaca a questão dos delírios nos últimos dias de vida, né? Antes desse momento, vamos dizer, mais próximo do final, ele tinha muitos pesadelos com mulheres mortas, mãos geladas o tocando, e esses delírios próximos à morte dele envolviam essa cena. Né, nos leva, né, assim, não tem outro caminho a pensar nessa dimensão, né, da biografia, desse acontecimento na vida do autor, do artista, destacado por Freud, Otávio Manoni, Maud Manoni, nesse livro, que eu acho primoroso, desse acontecimento no qual o autor se constrói. Eu gostaria de ler a frase, Abílio. O artista, ele se faz a partir de um acontecimento, de um momento perturbador, e cria, né, a partir disso, uma nova realidade. O leigo, por sua vez, ele só pensa em esquecer isso, e o artista não. Esse conteúdo, ele não cessa de insistir, né? E é a partir dessa angústia que se presentifica com essa marca do estranho, do extremamente desconfortável, que a obra de arte se constrói. Né? Deixa eu ver, não era essa frase, era toda obra literária aparece num momento exato da vida de seu autor. Este, contudo, tende a se suprimir como sujeito ao produzir sua obra. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta da distinção da ficção que eu quis fazer no seu trabalho. Eu teria outras coisas a comentar sobre o seu trabalho, mas, enfim, para mim foi fascinante. Mas eu queria trazer um verso desse poema, O Corvo, que foi suprimido pelo próprio Paul, do poema, não chegou a ser traduzido por Mallarmé, para o francês, mas Marie Bonaparte teve acesso a esses versos numa edição que eu perdi aqui, mas depois eu posso dizer se alguém se interessar. A tradução é livre, não foi traduzido por Mallarmé, mas está escrito assim: eu não sabia amar, senão onde a morte mesclava o seu hálito ao da beleza. Então, acho que isso é muito ilustrativo do Corvo. É um verso do próprio Paul. Né? Miguel, seu trabalho foi incendiário, né? numa outra direção, e, para mim, especialmente, eu sou acriana e conheço a cultura amazônica e tenho acesso a... Meus pais são de cultura também do Amazonas, e eu achei muito interessante você falar e trazer essa questão da diversidade cultural, como você abordou, né? Porque esse movimento de levar à luz, ele sempre me pareceu, não sei se por ignorância, enfim, mas um movimento de mão única. Né? E eu fico muito impressionada como o Brasil é gigante territorialmente, é gigante populacionalmente, mas a maior diversidade que a gente tem, eu acho que é cultural. Temos a cultura indígena da fronteira com o Peru, a cultura indígena mais ao centro. São nações totalmente diferentes, né, dentro do país. E eu fico me perguntando se você poderia aqui falar um pouco melhor, não desse levar à luz, mas desse circuito de iluminação que poderia ser estabelecido e que pudesse
né, promover algum tipo de transformação por essa cultura que está depositada nesses territórios, entre aspas, adormecidos a partir de um certo olhar, né? Bom, eu queria abrir para todos. Desculpem aí, mas os trabalhos foram muito instigantes. Eu queria começar, Abílio, eu queria conversar sobre sublimação. A gente vem conversando. Sobre essa literatura fantasmagórica. Você acha que tem diferença da sublimação no humor do Woody Allen, da sublimação na Clarice, na Paixão de GH? Eu queria pensar um pouco com você a diferença dessas formas de abordar o real, presentes em 3 literaturas tão distintas. Eu estou chamando o Woody Allen também, incluindo na literatura. Inclusive, na última ciranda, a gente pensou aqui, alguns trabalhos trouxeram a questão de que a obra pode ir além do pai. Então, eu queria pensar com você. Cecília, adorei o seu trabalho. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão das 3 gerações. Então, pelo que eu pude entender, visitar a geração anterior aos pais é uma forma de separação do outro, né? Queria que você falasse um pouco disso, dessas quedas necessárias. Parabenizar a mesa, né? Muito boa a discussão. Cecília, minha pergunta também vai na mesma direção que foi colocada agora, a respeito das 3 gerações, o que se articula aí, do que se separa, da Ana Benjó, né? E queria agradecer ao Miguel as colocações que você fez, que vai me dar a possibilidade de retornar aos pontos que eu não pude desenvolver. Quando você traz o significante letrado, isso não diz respeito à letra que eu trouxe no meu texto. A letra justamente tem a ver com essa marca de diferença que o sujeito, no ponto onde ele está, na sua história, na sua realidade, vai tentar exprimir a sua experiência. Não se trata, portanto, de um letrado que vai levar a luz e o saber, né? Então, isso é muito importante distinguir. Eu trabalho lá em Vitória, acompanho, na verdade, o que a gente chama de células de cidadania, que são um pouco os doins do Gilberto Gil, né? Assim, de você poder ativar dentro daquela realidade a produção de não só de uma cultura, mas de um saber e de uma arte, através de rádio favela, grafite, que é justamente fazer com que esses sujeitos possam extrair da sua realidade dura algum elemento de transmissão, de saber, de partilha, de fratura. Por isso trouxe o Agamben no sentido da utopia, como isso que está fora do topos, até fazendo um contraponto a essa frase que eu acho um desastre, quando a gente diz que o Brasil é o país do futuro, um futuro que não vem, um futuro que não leva em conta esse acontecimento que nos coloca a pensar, a refletir, né? Então, justamente nessa perspectiva de partilhar impossibilidades sem atribuir a um outro que sabe sobre mim. O sujeito vai inventar a partir de si mesmo. Exatamente, porque se você transfere a responsabilidade, você dá um poder de consistência ao outro, que fácil você cai para práticas tirânicas e totalitaristas, né? Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Fazer exercício. A minha pergunta sobre a questão da sublimação e a invenção, que acho que você vai falar também. Obrigada pela mesa. Bom, antes de eu fazer minha colocação, eu queria, como os outros, parabenizar. A mesa foi extraordinária. Nós ganhamos um presente nesse final de manhã, com certeza absoluta, os 3. Não dá para fazer uma colocação para os 3, mas eu consegui fazer uma pergunta final para os 3. Mas o meu encaminhamento vai ser para a Cecília. Tá? A gente tem um curso aqui de estudos judaicos, dentro da PUC, e que funciona junto com o MAR,
no mar, tá? Que foi levado lá pelo nosso grande amigo em comum, que foi o Paulo. E interessa muito, obviamente, e você fez uma leitura extremamente acurada. Eu queria elogiar as 3 falas que foram incríveis. Mas meu lugar aqui é só para provocar mesmo, tá? Porque acho que esse aqui é o legal. Não é mais o lugar da ficção e da fricção. Tá? Então, Cecília, eu queria um pouco, a partir... meu encaminhamento não vai ser, obviamente, no recorte clínico, que eu sou um outsider, né? E sim pelo recorte estético ligado ao que você colocou. E que, no final, eu vou tentar juntar para vocês 3. Eu acho, e eu queria que um pouco você falasse isso, apesar de concordar com toda a tua leitura, mas eu acho que existe uma chave dentro do livro do Laube, que é o personagem João, que é o personagem não judeu da história. Se a gente pensar os escritores de origem judaica, nós jamais utilizamos literatura judaica, porque a gente não acredita nisso, né? São escritores de origem judaica, senão você está rotulando, você está fechando. Clarice não é uma escritora judia, é uma escritora de origem judia. Existe um respeito à tradição cultural, que é o caso do Singer, do Sclia, ou então de uma rejeição crítica a essa tradição, que é o caso do Ravel, que é o caso do Philip Roth. E é o caso do Laube, eu acho. Então, por que eu estou te falando do João? Porque eu acho que a cerimônia é a cerimônia fundamental, né, para a cultura judaica, né, que é o Bar Mitzvah. E o João é goim. Todos são judeus e ele é goim. Tá? Então, eu te pergunto, não existe essa ideia às avessas? Ou seja, o excluído não passa a ser o opressor? Em outras palavras, o vazio do discurso do pai sobre o antissemitismo? A queda primeiro é a queda do valor dessa luta contra o Holocausto. É óbvio que ele é um herdeiro, ele é um sobrevivente do Holocausto, mas ele olha e pergunta, será que esse discurso do meu pai, vitimizando do meu avô também, né? E o que acontece quando a gente, com 13 anos, joga alguém que é filho do zelador para cima, ele cai no chão, né? A gente coloca ele dentro de um tanque de areia, humilha. Não estaríamos fazendo exatamente esse lugar do opressor? E repara bem, o protagonista, Cecília, ele não tem nome, né? Ele começa a narrativa aos 13 anos, ele é um infante, é um sem fala, né? E ele vai tentar construir a fala a partir dos outros. Então, a primeira provocação, que eu queria um pouco que você falasse do João, que para mim é um Heimlich dessa história, tá? É um estranho, né, familiar dessa história. E aí, seguindo rapidinho, existe todo em vocês 3, né, essa crítica à transmissão da experiência, e eu estou pensando Benjamin, obviamente, ou seja, a experiência como alguma coisa em abismo, em miserabim, no caso da narrativa, é inviável. É uma recuperação, tem a ver com o inumano que a gente está discutindo. Então, eu acho que esse lugar de vocês 3 foi incrível, explorando a dimensão ética e política da memória. Seja a memória no livro do Laube, a memória do Edgar Allan Poe da história, seja a memória em termos da discussão, né, mais social, como é o caso do Miguel. E aí, pegando a questão do pai, eu passo a questão duplicada do avô. O avô é Zaid, em Yiddish, né? É uma personagem fundamental dentro da cultura judaica. Né? Todas as grandes obras da cultura judaica escritas, ou da tradição judaica, o avô está presente. A chave de casa da Tatiana, o avô está presente. Né? Esse livro, o avô está presente. O Scliar, o avô está presente. Né? Enfim. Então, repara bem, é um diário, é um caderno e é um romance. E o pai escreve para resistir ao Alzheimer. E o avô escreve para esquecer o trauma. Né? São todos verbetes fantasiosos sobre a realidade do imigrante. Né? Aí você tem diário, biografia, relato, testemunho, autobiografia e ficção. Aí uma pergunta para vocês todos. Escrever não é inventar? Memória não é invenção? Né? Não existe, a única possibilidade que existe, a gente vê a arte e a literatura, não é no imaginário? Sim. A gente não escreve para não esquecer, ou a escrita da memória demanda permanente revisão do modelo paterno e da história familiar. Aí eu pergunto a vocês, a memória crítica não é uma renúncia à origem, relacionada com a tradição?
Aí eu vou fazer uma pergunta que é inviável a resposta, mas tem a ver com o inumano, e é uma pergunta do Primo Levi, um dos meus autores prediletos. É isto um homem? Bom, tem mais uma. Desculpa. Olá. Inicialmente, parabéns à mesa pelos trabalhos, realmente belíssimo, como foi dito. Mas eu gostaria de pensar um pouco, junto com o Abílio, essa questão da sublimação, né, Abílio? Enfim, e a sublimação ligada com esse fim de análise, né? Eu fiquei pensando o seguinte, no decorrer do teu trabalho, você traz a sublimação, né, como essa vicissitude, esse destino, e aquela citação do Lacan do Seminário 7, né, de elevar o objeto à dignidade de coisa. Já nesse final, quando você traz o Safuan, apesar dele nomear ali como sublimação, me parece que ele fala algo um pouco a mais, porque ele fala de transformação, né? E isso me remete ao Seminário 23, quando o Lacan fala de um saber fazer com aquilo que gerava o sintoma, né? Aquele famoso savoir y faire avec. Então, quer dizer, me parece que ele está pensando algo um pouco além da sublimação como um destino pulsional. Que se a gente for pensar a sublimação como destino, o processo civilizatório é sublimatório de algum modo e tudo mais. Então, quer dizer, a experiência da arte como algo que vai nessa direção do fim da análise, que acho que é uma direção da invenção, que também foi dito, né? Eu acho que é um pouco além dessa sublimação, me parece. Então, apesar, nesse trecho que você traz do Safuan, apesar dele ter nomeado como sublimação, me parece que ele fala um pouco além da sublimação, né? E em que está presente principalmente essa ideia de transformação, que, por sinal, é a ideia, quando eu tenho falado dessa questão do Saint-Homme, aqui e acolá vem uma pergunta em relação à sublimação, e que me parece que eles são processos diferentes, né? Então, é isso. Obrigado. Podemos? Não sei, vou tentar falar alguma coisa aqui, né? A primeira questão ficcional, né? Nós tivemos uma preocupação lá no evento que foi de Vitória, que foi de trabalhar isso, em que medida aquele texto era uma biografia, né? Enfim, literatura tem formas de dizer isso que eu não vou me lembrar, eu não sou especialista em literatura para tratar disso, mas, enfim, muito importante foi deixar claro que estava tomando a escrita não como um relato pessoal do autor, né? Que aquilo era uma ficção, era um personagem, era ficcional, né? Então, isso era a primeira observação a fazer. A outra questão é que tratar disso em 3 tempos, né? Da constituição do desejo, entender o que o Lacan estava falando a respeito da constituição do desejo em 3 tempos, e como um percurso de análise, você precisa fazer alguma leitura daquilo que passou numa terceira geração. E como é que eu penso isso? Assim, muito simplesmente, a questão enigmática, o buraco do outro, o furo, o vazio, ele fica muito evidente quando se remete a essa terceira geração. Porque na segunda, né, nos pais, a gente se coloca, você fica muito mais na posição vitimado, objeto desses outros, né? Coitadinho de mim que sofri isso. Quando você tem a possibilidade de fazer um caminho, de ler aquilo que foi esses pais para um outro, não é? O buraco do desejo se coloca de uma forma muito mais clara, e o que permite fazer alguma leitura, isso que é o ponto que é central, que eu tentei trabalhar. Acho que nesse trabalho eu vou precisar trabalhar algumas outras coisas, enfim, mas essas repetições silenciosas, esses traços do inumano,
que se passam sem que os sujeitos se deem conta. O que é o desejo do outro? Não é chato esse texto, para quem não lida com psicanálise diretamente, é chato, né? Porque tem alguns desses jargões. O que é o desejo do outro? Como é que eu penso ele bobamente, assim? Isso que se transmite para além disso que as pessoas podem dizer, né? O que se pode dizer e o que não se pode dizer. No acolhimento, desde um olhar, de uma virada de olho, né? Então, essas coisas que você transmite, que você não sabe do que você está fazendo ali, né? Então, você repete nisso que a gente chama de desejo do outro, né? O grande outro, aí, são marcas absolutamente enigmáticas para quem está transmitindo, né? Então, e são repetições silenciosas. Algumas delas, né, no nosso campo é sempre não todo, algumas delas, o sujeito, num percurso de análise, tem a possibilidade de ler e se deslocar da posição de objeto disso, né, de objeto dessa repetição. Né, alguma leitura e fazer alguma escrita com isso. Aí que eu penso, a história do saber aí fazer, eu penso bobamente assim, quer dizer, alguma leitura que você pode fazer daquilo que veio silencioso nas gerações, né? E que você pode fazer alguma coisa pequena, não é nada de grandioso, monstruoso, uma pequena coisa diferente ali, com aquilo que está dado e está estabelecido, né? Então, isso é uma forma, né, que eu gostaria de dizer, assim. A questão do João, eu acho super importante, né? A questão do João, porque eu não fui fazer um trabalho do texto, acho que vocês perceberam isso. Eu peguei esse resto de um traço, um pequeno recorte do texto, que foi um pretexto para eu trabalhar o que eu queria trabalhar, ponto, né? Mas o João, é verdade, o João tem um lugar fundamental, que eu acho que fala desses traços do inumano, dessas coisas do silencioso, que eu fui recortar no Auschwitz, que eu não tinha lido isso. Algumas pessoas disseram que isso já foi escrito, que as pessoas já trabalharam isso, eu não sabia disso, que já se tinha lido Witz no Auschwitz, né? A coisa do xiste aí presente. Eu não sabia. Eu li, eu falei, gente, isso é Witz, isso é Witz. Eu não sabia. Lacan fala disso, pois é. E eu acho que o João, ele traz esse resto silencioso, que eu estou chamando de resto silencioso. Essas coisas, esses traços do inumano que comparece nas atrocidades que a gente é capaz de fazer, né? Quando a questão do real se coloca de uma forma grotesca, sem nenhuma abordagem, né? Sem nenhuma possibilidade de simbólico. Eu acho que você tem razão. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que você tem razão. Sim, para ele, para o personagem, é evidente que ele faz um reviramento, porque a posição do personagem é uma posição claramente melancólica, né? E ele, ao fazer esse reviramento, essas leituras do avô, do pai sobre mim, e vai do avô, do pai, o que eu sei sobre o avô, sobre o pai, sobre mim, ele vai fazendo esses recortes e vai construindo alguma coisa nova ali. Ele muda a posição dele. Grandiosa, a gente não é grandiosa. As mudanças que eu suponho, minha posição humilde, assim, as mudanças que a gente pode fazer não são grandiosas, são pequenas, mas importantes, né? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Vamos lá. Quem quer receber? Eu vou fazer uma coisa bem objetiva aqui, apesar de ser sucinto não é meu forte, vocês perceberam. Mas eu vou ser bem objetivo aqui, porque eu acho que para o arco do evento, do acúmulo do evento do seminário, acho que as questões relacionadas ao que a Cecília e o Abílio colocaram, elas são mais significativas, né, no desenvolvimento do debate lacaniano de vocês. Mas aí é só duas coisas. Eu me expressei um pouco mal na ansiedade de terminar ali, fiz um parêntese sobre letramento para retomar lá com a questão de literatura e campo ampliado, e aí ficou um pouco truncado, porque quando eu cheguei assistindo você, assim, foi, na verdade, um endossamento assim, do que você estava falando. Assim, era exatamente, ouvindo a sua fala, eu falei, opa, achei que tem uma conexão aqui e que é importante para a gente. A forma como você colocou ali os afetos, o letramento, a questão me iluminou, e depois a questão da partilha e tal. Então, foi muito mais esse encontro e a vontade de um diálogo que, na hora, eu não coloquei muito bem. E interessante que Vitória é um lugar que eu tenho muita contribuição com o debate também de políticas de cultura e tenho acompanhado.
e talvez seja um dos lugares que tenha mais entendido a importância dessa herança, desse tipo de trabalho, assim. Mas acho que depois a gente tem uma oportunidade para além de pegar o seu contato e a gente entender melhor o que a gente pode dialogar e conversar. Só um minutinho, é porque letramento, para algumas, talvez precisasse explicar um pouco do que é letramento. Não, é justamente marca de diferença. Sim. No campo eu fiz da literatura. Meu ele tem léxico aqui, o encontro dos léxicos aqui é que gerou, mas eu entendi, era exatamente eu querendo te acompanhar nesse debate. E aí, rapidamente, na questão da Chile, a diversidade cultural brasileira, ela sempre foi um mito nosso, uma crença nossa de importância. O problema é essa mão única que partia do discurso de enunciar o que seria essa diversidade cultural. E talvez no século XX a gente tenha prolongado muito a experiência de um país pós-colonial que quer responder à ideia de identidade cultural com uma força muito coesa disso e tenha deixado de perceber todas as fraturas, todas as lacunas que a gente tem para a emergência dessa diversidade. Eu gosto muito de um trabalho de um pesquisador e professor da FRJ, que é artista plástico, que ele mostra, ele recebe um dinheiro da Funarte para fazer um trabalho, e ele faz um mapa do Rio de Janeiro, mostrando com setinhas aquele pontinho vermelho, né, de localização do Google, para onde ia o mailing da Funarte. Em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, é uma sobreposição que você não consegue diferenciar. E quando a cidade vai ampliando da Lagoa de Freitas, vai acabando, o mailing para de chegar. Então, o Fundo Nacional de Amparo às Artes, ao estabelecer algum tipo de diálogo com a sociedade civil, ele só quer a Lagoa Rodrigo de Freitas. Assim, isso é exemplar do que se fala sobre a necessidade dessa abertura. E aí o seu termo é perfeito, e me lembrou, óbvio, o título do texto do Didier Huberman, né, o Sobrevivência dos Vagalumes, que a questão é um circuito de iluminação. Até para eu não cair num jogo retórico de ficar recusando o humanismo iluminista, aí eu uso o termo de iluminação numa manobra retórica interessante. Cultura e esses afetos, entendido como afeto, eles são circuitos de luzes que devem se, de alguma forma, alimentar e se constituir, saindo desse jogo. E o que eu não falei, aí muito rapidamente, até porque o Júlio falou o aspecto mais social do trabalho do Miguel, é que o que me interessa mesmo na pesquisa, eu sou da área de literatura, eu penso práticas estéticas, práticas poéticas, é o terceiro ponto que eu falei muito menos, que é o que essas políticas efetivamente têm provocado de uma experiência de diversidade e diversificação nas linguagens estéticas brasileiras. Porque outras formas de saber, que vêm de outros tipos de fontes de saber, de experiências de saber, elas provocam toda a discussão de cânone, de estudos culturais, de estudos pós-coloniais. O mais importante é que elas modificam percepções sobre as linguagens. Então, os exemplos que eu estou levantando seriam práticas do cinema contemporâneo, de algumas de literatura, é mostrar que essa ativação desses territórios tão adormecidos e tão pouco provocados no sentido estruturante, desculpa se for mais um léxico que não dialoga tanto, mas nesse sentido estruturante, o efeito, ela só faz sentido, não é para a gente cobrir sociologicamente uma dívida que a gente tem, mas o de fato mais interessante, por isso eu cheguei nessa discussão via Departamento de Literatura e de Letras, é como a contribuição desses novos espaços, desses circuitos de iluminação, operam uma contribuição para a experiência das linguagens artísticas no Brasil e para provocar que elas sejam mais instigantes, potentes, diversas. Obrigado, Miguel. Abílio. Adorei as questões, mas a gente vai ter que enxugar demais. Eu gostaria de poder responder a todos. Enfim, quando eu estava preparando meu trabalho, eu vi um documentário sobre o Poe, e todos os estudiosos da obra dele são unânimes em afirmar que não se pode abordar a obra do Poe sem esse elemento biográfico que diz respeito às perdas precoces, fundamentais e sucessivas na vida de Poe. Isso é um aspecto que está muito presente, e que os estudiosos dizem que não dá para abordar sem isso. Então, eu fico pensando se, no caso de Poe, veja bem, eu não quero generalizar, eu não vou responder a questão da sublimação aqui, mas eu fico pensando se, no caso de Poe, de certo modo, a questão da escrita, ela deixa de ser uma contingência e ela passa a ser da ordem do absolutamente necessário. Sim. E aí, nesse sentido, Júlia, eu fico pensando se, aí sim, em Poe,
não seria criação, mas a invenção, porque é da ordem do necessário. Não sei se todos os escritores, né, atingem a questão da invenção, né? Alguns talvez, né, fiquem na criação, mas enfim, em Poe eu vislumbro essa questão da invenção por conta, né, que essa escrita é absolutamente necessária. Ela não é contingente, ela é necessária. Enfim, a questão da Ana, a questão do humor, do terror, enfim, eu penso que, do ponto de vista, né, do que a arte provoca, a gente não pode, talvez, fazer uma diferença, porque o que importa aí, né, é esse efeito avassalador, né, é esse efeito que ela provoca naquele que, né, que busca aquela obra, né? O que a gente pode dizer é que cada um vai tomar essa obra de acordo com a sua questão pulsional. E aí eu posso gostar mais de ler, né, os contos do Poe, você pode gostar mais de ver os filmes do Woody Allen, né, ou as duas coisas são maravilhosas, mas, enfim, né, eu acho que seria nesse sentido que eu pensaria agora. E aí, Maurício, você tem toda a razão. Eu tinha quase que acabado o trabalho quando eu fui me deparar com essa passagem da entrevista, né, do Safwan com o Djavan. Eu falei, me ferrei. Estava todo arrumadinho, né? Me ferrei. E, assim, eu acho que você tem razão. Eu acho que ali ele aborda a questão da sublimação de uma forma diferente, né? Esse transformar. Eu elaborei isso aqui agora. Quando você estava falando, eu pensei, enfim, não sei se a gente pode depois desdobrar a conversa. Eu fiquei pensando aqui que a sublimação, como essa transformação no final de análise, eu fiquei pensando que ele ali está falando do que a gente chama da destituição subjetiva, né? Da destituição subjetiva, no sentido de que o sujeito, né, ele não é mais, né, aquele abandonado, né, do ponto de vista da sua fantasia, né, aquele que é sempre abandonado, mas aquele que, num dado momento, se deixa abandonar no sentido do outro. Ele deixa cair, né, ele deixa cair o outro, né? Então, nesse sentido, o sujeito, então, transcende a esse ponto fantasmático, né, em que ele está amarrado ao outro, né? Quer dizer, ele perde, digamos assim, esse traço identificatório ao fantasma. Então, nesse sentido, seria a transformação que eu acho que você vislumbrou. Enfim, a gente teria que conversar com mais calma, obviamente que né, é uma discussão mais... Eu gostaria... É uma discussão mais sofisticada, mas, enfim, foi como eu pude, né, te responder. Não, eu gostaria, só para finalizar, porque a gente já ultrapassou o tempo e tal, de colocar essa questão sobre a memória, porque eu acho que essa mesa trouxe isso muito claramente, a ideia da memória como alguma coisa que não tem a ver com a história, tem a ver com o que não pode, com o que não cabe numa história linear. Justamente essa memória que é marcada no ínfans, né? Nesse que ainda não fala, que é marcada corporalmente e que retorna ao longo da vida do sujeito como uma afetação enigmática e que pode ou não, no caso de um escritor, isso é maravilhoso, né? Pode ou não ter essa vicissitude de uma elaboração da ordem do novo, né? De uma invenção. Então, assim, eu acho que essa mesa foi muito feliz no sentido de trazer esse aspecto de uma memória que não tem a ver com o inventário dos acontecimentos, da história do sujeito, mas justamente aquilo que esburaca essa história. Perfeito. Né? Perfeito. Obrigado. Maravilhosa. Obrigado.